Oi, pessoal, eu sou a professora Fernanda e esse é meu vídeo para participar do primeiro festival de vídeos de práticas de ensino de matemática do CAEM IME USP. E, na verdade, o que eu trouxe foi um momento interdisciplinar que aconteceu entre matemática e biologia. Eu e a Raíssa Almeida contribuímos numa rede de cursinhos populares da Podemos Mais, na unidade da Ocupação Mauá, especificamente. E esse ano as aulas estão acontecendo de forma remota e eu queria compartilhar com vocês o que aconteceu no nosso Papo Reto. Papo Reto é um momento reservado para trazer debates, um espaço de conversa, um espaço dialogado, geralmente sobre questões sociais ou questões assim ambientais, como essa que eu vou apresentar para vocês agora. Então, a pergunta motivadora que nós pensamos foi: para você, quanto custa uma floresta? Instigamos os alunos a tentar responder valores, e assim, a princípio, ninguém conseguiu quantificar, porque eles estavam defendendo que não tem valor. Quando nós apresentamos as alternativas, aí a coisa mudou de direção. Os alunos já começaram a dizer que era a alternativa com o maior valor possível, porque já que custa alguma coisa, tem que custar muito. E como que a gente vai quantificar? Não dá para quantificar, e olha só como esses valores são altos. Então, o momento do Papo Reto foi para isso, para conversar o que é, como é, para que serve, e aí façam de conta que isso aqui é o nosso planeta Terra, ok? Planeta Terra, prazer, pessoal, planeta Terra. A Terra é esférica. Voltando, esse é o nosso planeta Terra, então aqui dentro estão os países, ó, Brasil, mais ou menos aqui assim, sobe o negócio para cá, certo? Aqui. Então, antes de mais nada, antes de continuar, antes de responder quanto custa uma floresta, vamos pensar o que é uma floresta. Da forma mais básica possível, só para me representar aqui na nossa conversa, vou dizer que é um monte de árvore junto, tudo bem? Pessoal da Bio, me dá licença por essa analogia, assim, essa resposta simplista? Então, amores, a gente precisa lembrar que numa floresta não existe só as árvores como eu desenhei aqui. Tem um monte de vida acontecendo aqui. Tem vida aqui, certo? Tem vida no chão da floresta, tem vida nas árvores e tem vida no ar. Os passarinhos estão aí, as abelhas estão aí, os insetos estão aqui. E tudo isso acontecendo dentro de uma floresta tem características únicas e singulares, importantes para a manutenção e para a sobrevivência da própria floresta, com as características que ela tem, e para a manutenção das características do nosso planeta Terra. É intenso, né? E isso, lembrando que cada floresta, porque aqui, ó, tem outra floresta, lembrando que cada floresta tem a sua diversidade. Cada floresta tem as suas características e particularidades e vida acontecendo ao seu redor. As florestas são tão importantes para a manutenção do nosso planeta que é justamente o ciclo de todas as coisas que acontecem dentro da biodiversidade específica de cada tipo de floresta que o nosso planeta mantém o clima regulado. E aí, mais ou menos um tiquinho do que é e para que serve, bem resumido, nem estou falando aqui sobre o ciclo do carbono, não estou explicando efeito estufa, não estou lembrando que as árvores são importantíssimas para quê? Para filtrar o ar que a gente respira, a gente precisa de ar para viver, então precisamos das árvores para vivermos, e além disso, além dela nos ajudar com a nossa vida, como se isso não fosse motivo suficiente, a vida presente num determinado ambiente, toda a diversidade, né, toda a biodiversidade presente num determinado ambiente é responsável pela regulação de tudo o que acontece, inclusive com relação às nossas atividades econômicas. Por que eu estou falando sobre atividades econômicas? Primeiro, se a gente quer responder quanto custa uma floresta, temos que lembrar que vivemos sobre um regime capitalista. Dado que vivemos no capitalismo, vamos lembrar que a gente planta, colhe e vende. Para que aquilo que você plantou possa crescer, precisamos de um clima bem regulado no planeta e naquele local, certo? Então, está diretamente relacionado. A natureza fornece alguns serviços para o nosso sistema capitalista
E aí, para responder, dado que a primeira resposta óbvia é que uma floresta não tem preço, certo? Inclusive foi isso que os educandos responderam perfeitamente. No primeiro momento, a resposta era: não tem preço. Claro que não tem preço, dá de graça na natureza. Só que aí, o artifício para tentar responder a pergunta norteadora aqui de quanto custa uma floresta, porque se você entrou aqui, provavelmente está querendo comprar uma floresta. Olha só, é isso. O povo tudo querendo saber quanto custa uma floresta. Mas voltando. Então, assim, dado a importância da floresta, entendido a relação que há entre a floresta, não só a floresta, toda essa biodiversidade, todas essas vidas acontecendo aqui no mundo, dada a importância para isso, para a nossa própria vida acontecer, para a gente respirar, para vivermos, para o ciclo da vida em geral, todas as vidas aqui se interrelacionam, dado essa informação e acrescentado ao fato de que vivemos sobre um sistema capitalista, onde o nosso modelo atual de economia se relaciona e depende intimamente das coisas que a natureza faz para a gente naturalmente, como, por exemplo, dependemos de chuva, já que a gente quer plantar, colher e vender, certo? Então, precisamos que, no mínimo, a frequência de chuva aconteça como antes. Isso sem falar na questão das abelhas, isso é só um pequeno exemplo de relação entre capitalismo e recursos naturais. É só um pitaco. Dada a importância da floresta, bom, e somado ao fato de que vivemos sobre um regime capitalista, vamos lá lembrar, aqui no capitalismo, geralmente, a gente costuma dar que tipo de valor para algo que é muito importante? Geralmente custa caro, certo? Aquilo que é importante, geralmente custa caro. Por quê? Porque no capitalismo temos o costume de associar diretamente a qualidade de alguma coisa com o seu preço. E aí na matemática a gente tem esse símbolo, certo? No capitalismo a gente costuma associar essas duas coisas. Logo, dito isso, é interessante observar que assim que nós mostramos as alternativas, os educandos mudaram a resposta que antes era de não tem valor para a maior alternativa possível, a alternativa que tinha o maior valor possível. Vamos dar uma olhada. E essas foram as alternativas dadas, primeiro em dólares, depois em reais, e nós conversamos sobre essa conversão de dólares para reais, mensuramos o quão grande eram essas alternativas, 1 milhão de reais por ano, 5 milhões de reais por ano. E aí, então, após a votação, que foi a alternativa D, a Raíssa conversou com os presentes a respeito da importância da floresta, o que é, para que serve, como identificar, explicou sobre o que é um bioma e toda a importância dessa biodiversidade para a manutenção do mundo. Então, o Papo Reto se resumiu a esse percurso, explicando o que é, para que serve, como funciona e qual a sua importância, e depois, e agora que a gente faz tudo isso de informação, sobre o que é, vimos aqui os 5 biomas que o Brasil possui, quais são os níveis de organização da vida, discutimos para que serve a biodiversidade, vários motivos, certo? Vários itens de importância da biodiversidade, que já conversamos aqui um pouquinho. Entendemos como funciona e como se relaciona tudo isso. O ciclo do carbono, conversamos sobre os rios voadores, o efeito estufa, que não dá para conversar sobre tudo isso aqui, a importância de tudo isso, que já conversamos resumidamente no início, e chegamos às análises matemáticas, por assim dizer. Trouxemos o relatório do Planeta Vivo de 2020 e conversamos sobre a importância de se aprender a conviver em harmonia com a natureza, seres humanos e todos os outros animais e todos os outros tipos de vida, porque todos nós dependemos do mesmo planeta para viver, precisamos cuidar dele, assim como ele cuida da gente. Em seguida, nós viemos aqui no site da WWF conferir algumas conclusões do relatório Planeta Vivo de 2020, divulgado agora em outubro. As conclusões mostram que claramente estamos em desequilíbrio com a natureza, e podemos ver aqui, através desse gráfico chamado de Índice do Planeta Vivo, que o tamanho das populações de mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis vem apresentando uma queda alarmante desde 1970. Rapidinho, para quem não está acostumado com gráficos, e é importante que vocês percebam que isso representa uma queda.
Aqui, segundo esse gráfico, podemos observar que em 1990 a gente tinha uma quantidade aqui de populações que bate aqui nesse eixo Y, certo? Um valor é por aqui. Em 1980, a gente tem uma quantidade que bate mais para baixo, embora o valor não apareça, é um valor que bate mais para baixo do que o do primeiro dado. Em 1990, mais para baixo ainda. Em 2000, desceu ainda mais. 2010, desceu ainda mais. E agora, em 2020, desceu ainda mais. Isso representa uma queda de 68%. Isso já foi um dado alarmante, contribuiu para a gente ter um espaço de diálogo. E, em seguida, voltamos lá para a apresentação. Com esse espaço de conversa, a conclusão todos nós, humanos, os seres humanos, os outros animais e as plantinhas, todo mundo tem que viver em harmonia no mesmo planeta, porque esse é o planeta que nós temos para viver. E para Marte, talvez não aconteça tão cedo, né, galera? Então, precisamos cuidar e observar o que tem acontecido aqui no nosso planeta nos últimos anos, para percebermos para termos um olhar crítico sobre nós mesmos, sobre o nosso comportamento como seres humanos, nosso relacionamento com a natureza. E aí, propus aqui trazer um olhar para o passado recente. Em 2019, perdemos um campo de futebol de floresta tropical primária a cada 6 segundos. A nível mundial, né, nós perdemos tudo isso de floresta tropical primária ao longo do ano. E o Brasil está no topo dessa lista. Em 2020, nós batemos um recorde de queimadas no Pantanal. Analisamos os dados com os alunos. Trouxemos aqui, isso é uma imagem do momento presente também. Mais de 26% do Pantanal já queimou em 2020. E 2020 ainda nem acabou, pessoal. Trouxemos informações aqui, dados quantitativos para conversar, clicamos nos links, mostramos para os alunos qual que é a importância disso, o tamanho, o impacto desses números, o que significa 26%, mais de 26% do total do bioma, é muita coisa. Essa análise quantitativa com os alunos, né, grandezas, foi muito importante ao longo do encontro. Mais notícias tristes. Em 2020 já batemos o recorde de focos de queimada com relação a todos os anos estudados, né, documentados desde 1998. E o aumento de queimadas em 2020 com relação a 2019 já foi elevadíssimo. De 2019 para 2018, já teve um crescimento alarmante, mais de 320% em relação a 2018. Conversamos durante o Papo Reto sobre o que significa 320%. Em 2020, um aumento de quase 200% em relação a 2019, que já tinha sido elevadíssimo. Então, são dados preocupantes e importantes de serem conversados. E aí, no fim, afinal, quanto custa uma floresta depois de tudo isso? E aí, esse relatório Planeta Vivo da WWF tem uma seção de economia. E a conclusão lá é que quase toda a nossa atividade econômica depende da natureza. Se não enfrentarmos a crise de perda de biodiversidade, corremos o risco de uma enorme crise nas economias mundiais, prejudicando a vida e o sustento de milhões de pessoas. Inclusive, uma das educandas, logo no começo do encontro, já falou o seguinte: mas se é tão caro e se é tão importante, a gente não devia estar destruindo. E esse raciocínio dela está certíssimo. Detalhe, ela comentou isso antes de ver os valores. Então, bora lá descobrir. O custo do modelo atual de negócio. Por ano, isso representa aproximadamente 479 bilhões de dólares, ok? E por outro lado, se a gente parar para pensar, se em vez de a gente estar destruindo para depois a gente ter que gastar repondo, fazendo de forma artificial, que a natureza faz de forma natural, a gente poderia estar se concentrando no modelo de desenvolvimento sustentável, que ajudasse a proteger e a restaurar a natureza. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham percebido aonde que entrou a prática de ensino de matemática. O debate sobre gráficos, proporção de grandeza, essa interdisciplinaridade com biologia, e há várias maneiras de se ensinar matemática.
essa foi uma delas. Muito obrigada por terem assistido.